Opa, e aí, tudo bem? Como é que você está? Hoje aqui a gente vai dar continuidade com o propósito de estar lendo a Bíblia. Então já pegue aí a sua Bíblia, vamos abrir no livro de Gênesis. A gente tinha parado no capítulo 18, no último vídeo, onde a gente estava falando um pouquinho sobre a história de Abraão. Então pegue a sua Bíblia aí, hoje a gente vai estar lendo de Gênesis capítulo 19 até o capítulo 23, tá bom? Então já pegue aí a sua Bíblia, vamos dar início. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade, e ao vê-los, levantou-se para os receber e prostou-se com o rosto por terra. E disse: Senhores, fiquem hospedados em casa do seu servo. Lavem os pés e pela manhã continuarão seu caminho. Mas eles responderam: Não, nós vamos passar a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram para a casa dele e entraram. Ló preparou-lhes uma refeição, mandou assar pães sem fermento e eles comeram. Eles ainda não haviam deitado, quando os homens na cidade rodearam a casa. Eram os homens de Sodoma, desde os jovens até os velhos, o povo todo, sem exceção. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram para a sua casa esta noite? Traga-os, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu à porta e, fechando-a atrás de si, disse-lhes: Meus irmãos, eu lhes peço, não façam o mal. Vejam, eu tenho duas filhas que ainda são virgens, e eu as trarei para vocês. Façam com elas o que acharem melhor. Mas não façam nada a esses homens, porque eles estão hospedados em minha casa. Mas eles responderam: Saia daí. Esse indivíduo veio como imigrante e agora quer ser juiz? Pois bem, nós faremos mais mal a você do que a eles. E empurraram Ló, tentando arrombar a porta. Os visitantes, porém, estenderam os braços e puxaram Ló para dentro, fechando a porta. Quanto aos homens que estavam à porta, eles os feriram com cegueira, do menor ao maior, de modo que não conseguiam achar a entrada. Os visitantes disseram a Ló: Você ainda tem alguém aqui? Faça sair deste lugar seus filhos e suas filhas, e todos os seus parentes que estão na cidade, porque nós vamos destruir este lugar, pois é grande o clamor que se ergueu contra eles diante de Javé. E Javé nos enviou para exterminá-los. Ló foi falar com seus futuros genros, que estavam para casar com suas filhas. Vamos, saiam deste lugar, porque Javé vai destruir a cidade. Mas seus futuros genros achavam que Ló estavam brincando. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Levante-se, tome sua mulher e suas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereçam no castigo da cidade. Como Ló não se decidisse, os visitantes o tomaram pela mão, junto com a mulher e as duas filhas, pois Javé tinha compaixão dele. Eles o fizeram sair e o deixaram fora da cidade. Quando estava fora, um deles disse: Procure salvar-se e não olhe para trás. Não pare em lugar nenhum na planície, fuja para a montanha para não morrer. Ló respondeu: Não, meu senhor. Teu servo encontrou graça a teus olhos e mostraste grande misericórdia por mim, salvando minha vida. Mas eu receio que não poderei salvar-me na montanha antes que a calamidade me atinja e eu morra. Vê, aqui perto há uma pequena cidade, onde posso refugiar-me e escapar do perigo. Permite que eu vá para lá. Como a cidade é pequena, aí estarei a salvo. Ele respondeu: Concedo o que você está pedindo. Não destruirei a cidade da qual você está falando. Depressa, fuja para lá, porque nada posso fazer enquanto você não chegar lá. É por isso que se deu a essa cidade o nome de Segur. O sol estava nascendo quando Ló chegou a Segur. Então Javé fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra.
Destruiu essas cidades e toda a planície, com os habitantes da cidade e a vegetação do solo. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera com Javé. Olhou para Sodoma, para Gomorra e para toda a planície e viu a fumaça subir da terra, como a fumaça de uma fornalha. Assim, ao destruir as cidades da planície, Deus se lembrou de Abraão e retirou Ló do meio da catástrofe, quando arrasou as cidades onde Ló habitava. Que Deus destrói, né, a cidade de Sodoma e Gomorra que estava ali. Como é que eu posso dizer? Estava infestado de pecado, né? Ló subiu de Segor e se estabeleceu na montanha com as duas filhas, porque estava com medo de viver em Segor. Por isso, instalou-se numa caverna com as duas filhas. A mais velha disse à mais nova: Nosso pai já está velho, e na terra não há nenhum homem para ter relação conosco, como se faz em todo lugar. Vamos embriagar nosso pai para ter relação com ele. Assim daremos uma descendência ao nosso pai. Nessa noite, elas embriagaram o pai, e a mais velha deitou-se com ele, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a mais velha disse para a mais nova: Na noite passada eu dormi com meu pai. Esta noite nós o embriagaremos de novo, e você se deitará com ele. Assim daremos uma descendência ao nosso pai. Também nessa noite, elas embriagaram o pai. E a mais nova deitou-se com ele, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha deu à luz a um filho e o chamou Moabe, que é o antepassado dos atuais Moabitas. Também a mais nova deu à luz um filho e o chamou Benjamim, que é o antepassado dos atuais Amonitas. Abraão, capítulo 20, tá? Só beber uma água aqui. Abraão partiu daí e foi para o Neguebe, estabelecendo-se entre Cádiz e Sur, e vivendo como imigrante em Gerara. Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei da Gerara, mandou buscar Sara. Mas Deus visitou Abimeleque em sonho durante a noite e lhe disse: Você vai morrer, porque essa mulher que você tomou é casada. Abimeleque, que ainda não tinha tido relações com ela, disse: Meu senhor, vais matar alguém inocente? Ele próprio me disse que era sua irmã, e ela disse que ele era seu irmão. Fiz isso de boa fé e mãos limpas. Deus lhe respondeu no sonho: Sei que você fez isso de boa fé. Fui eu quem impediu você de pecar contra mim, não permitindo que a tocasse. Agora devolva a mulher a esse homem. Ele é profeta e rezará para que você continue vivo. Se não a devolver, fique sabendo que você morrerá com todos os seus. Olha que interessante, Deus até impede, né, de que o Abimeleque peque, né? Vou até repetir aqui. Sei que você fez isso de boa fé. Fui eu quem impediu você de pecar contra mim, não permitindo que a tocasse. Deus, ele nos livra, né? Até dos nossos próprias fraquezas, até dos nossos próprios pecados. Abimeleque levantou-se bem cedo e chamou todos os servos. Contou-lhes tudo e os homens ficaram muito assustados. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que é que você fez conosco? Que mal eu lhe fiz para você atrair tão grande pecado sobre mim e meu reino? Você fez comigo uma coisa que não se deve fazer. E Abimeleque acrescentou: O que você pretendia ao fazer isso? Abraão respondeu: Pensei que neste país não respeitavam a Deus e que me matariam por causa de minha mulher.
Além do mais, ela é, de fato, a minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e se tornou a minha mulher. Quando Deus me fez andar errante, longe de minha família, eu pedi a ela: faça-me este favor. Em qualquer lugar em que chegarmos, diga que eu sou o seu irmão. Abimeleque pegou as ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, devolvendo também sua mulher Sara. Disse ainda: minha terra será aberta para você. Fique onde quiser. Depois disse a Sara: aqui estão 1000 moedas de prata para o seu irmão. Isso servirá de reparação diante de todos os seus, e ninguém pensará mal de você. Abraão intercedeu junto a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e seus servos, a fim de que pudessem ter filhos. Isso porque Javé tornara estéreis todas as mulheres na casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Capítulo 21. Javé visitou Sara, como havia anunciado, e cumpriu sua promessa. No tempo que Deus tinha marcado, Sara concebeu e deu à luz a um filho para Abraão, que já era velho. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, conforme Deus lhe havia ordenado. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este completou 8 dias. Abraão tinha 100 anos quando seu filho Isaque nasceu. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todos os que souberam disso vão rir de mim. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara iria amamentar filhos? Apesar de tudo, na sua velhice, eu lhe dei um filho. Aqui Deus cumpre, com a promessa que ele tinha feito a Sara e para Abraão, que mesmo na velhice, mesmo Sara sendo estéril, ela teve um filho com Abraão. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara viu que o filho que Abraão tinha tido com a egípcia Agar estava zombando de seu filho Isaque. Então ele disse a Abraão: expulse essa escrava e o filho dela, para que o filho dessa escrava não seja herdeiro com meu filho, Isaque. Abraão ficou muito desgostoso com isso, porque Ismael era seu filho. Mas Deus lhe disse: não fique aflito por causa do menino e da escrava. Atenda ao pedido de Sara, pois será através de Isaque que sua descendência levará o nome que você tem. Entretanto, também do filho da escrava eu farei uma grande nação, pois ele é descendência sua. Abraão levantou-se, de manhã, pegou o pão e um cantil de água, e os deu a Agar. Colocou a criança sobre os ombros dela e depois a mandou embora. Ela saiu e andava errante pelo deserto de Bersabeia. Quando acabou a água do cantil, ela pôs a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se na frente à distância de um tiro de arco. Ela pensava: não quero ver a criança morrer. E sentou-se à distância. O menino começou a chorar. Deus ouviu os gritos da criança e o anjo de Deus, lá do céu, chamou Agar, dizendo: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu os gritos do menino que aí está. Levante-se, pegue o menino e segure-o firme, porque eu farei dele uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Foi encher o cantil e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, morou no deserto e tornou-se um arqueiro. Morou no deserto de Farã, e sua mãe escolheu para ele uma mulher egípcia. Nesse tempo, Abimeleque veio com Ficol, chefe do seu exército, e disse a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, jure por Deus aqui mesmo que não enganará nem a mim, nem a meus filhos e descendentes, e que você tratará a mim e a esta terra onde você mora com a mesma amizade com que eu tratei você. Abraão respondeu: eu juro.
Abraão reclamou com Abimeleque por causa do poço do qual os servos de Abimeleque se haviam apoderado. Abimeleque respondeu: Não sei quem foi que fez isso. Você não me informou nada, e só agora estou sabendo disso. Abraão pegou ovelhas e boi e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, e Abimeleque lhe perguntou: Para que servem essas 7 ovelhas que você separou? Abraão respondeu: Estas 7 ovelhas que você recebeu de minha mão são a prova de que eu cavei este poço. Por isso, o lugar recebeu o nome de Bersabeia, porque aí os dois fizeram um juramento. Depois que fizeram a aliança em Bersabeia, Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma árvore em Bersabeia e invocou aí o nome de Javé, o Deus eterno. Abraão morou muito tempo na terra dos filisteus. Capítulo 22. Depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Estou aqui. Deus disse: Tome seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, vá à terra de Moriá e ofereça-o aí em holocausto, sobre uma montanha que eu vou lhe mostrar. Abraão se levantou cedo, preparou o jumento e levou consigo 2 servos e seu filho Isaque. Rachou a lenha do holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Eu gosto muito dessa passagem. No 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu de longe o lugar. Então disse aos servos: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos até lá, adoraremos a Deus e depois voltaremos até vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou nas costas do seu filho Isaque, tendo ele próprio tomado nas mãos o fogo e a faca. E foram os 2 juntos. Isaque falou a seu pai: Pai. Abraão respondeu: Sim, meu filho. Isaque continuou: Aqui estão o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. E continuaram caminhando juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe indicara, Abraão construiu o altar, colocou a lenha, depois amarrou o seu filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e pegou a faca para imolar seu filho. Nesse momento, o anjo de Javé o chamou lá do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. O anjo continuou: Não estenda a mão contra o menino, não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me recusou o seu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o cordeiro e o ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E Abraão deu a esse lugar o nome de Javé providenciará. Assim, até hoje se costuma dizer sobre a montanha Javé providenciará. O anjo de Javé chamou lá do céu uma segunda vez a Abraão, dizendo: Juro por mim mesmo, palavra de Javé, por que você me fez isso? Porque não me recusou seu filho único. Eu o abençoarei, eu multiplicarei seus descendentes como as estrelas do céu e a areia da praia. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos por meio da descendência de você. Todas as nações da terra serão abençoadas porque você me obedeceu. Abraão voltou até seus servos e juntos foram a Bersabeia. E Abraão ficou morando em Bersabeia. Só um pequeno comentário aqui antes da gente finalizar. Cara, como Abraão é um cara que tem muita fé em Deus. A gente tem muito que aprender com Abraão. Deus colocou Abraão ali em prova para ver se realmente Abraão o amava de verdade. Pegou ali o seu filho, pediu para que Abraão o matasse, subisse com ele na montanha
e que pudessem entregar ele em holocausto, em sacrifício. E Abraão, sem pensar duas vezes, pegou seu filho, subiu. Eu imagino a cena, né? Vamos imaginar a cena. Imagina ali o seu filho, você pegando o seu filho para levar ele para matar. Imagina a tristeza que deve estar em seu coração. Porém, como aquilo é uma ordem de Deus, você decide seguir. E aí, quando você está lá em cima da montanha, Deus olha para você e fala assim: caraca, eu escolhi o cara certo. Esse cara iria matar o próprio filho porque eu pedi. E aí Deus manda o seu anjo, né? E fala para não matar o seu filho, para que não faça mal nenhum contra ele. Então Abraão vê um cordeiro que fala, né? Um cordeiro, isso, perto ali de um arbusto. Ele pega o cordeiro e oferece um holocausto no lugar de seu filho. Então, cara, a gente tem muito que aprender com a confiança que Abraão tem em Javé. Essa passagem eu acho fenomenal. A gente tem muito que aprender com Abraão. Depois desses acontecimentos, comunicaram a Abraão que também Melca dera filhos a seu irmão Nacor, seu primogênito Buz, irmão deste, Camuel, pai de Arã, Cased, Azal, Feudaz, Gedilade, Batuel. E Batuel gerou Rebeca. São os 8 filhos que Melca deu a Nacor, irmão de Abraão. Nacor tinha uma concubina, chamada Roma, que também teve filhos, Taber, Gaã, Taaz e Maaca. Capítulo 23, tá? O último de hoje. Sara viveu 127 anos e morreu em Cariate Arbe, hoje Hebron, na terra de Canaã. Abraão foi fazer luto e chorar por sua mulher. Depois deixou sua defunta e falou aos filhos de Et: sou imigrante que reside entre vocês. Deem para mim um túmulo como propriedade, para eu enterrar minha defunta. Os filhos de Et responderam a Abraão: meu senhor, ouça-nos. Você é um príncipe de Deus entre nós. Enterre sua defunta no melhor dos nossos sepulcros. Opa, fechei aqui, peraí. Enterre sua defunta no melhor dos nossos sepulcros. Ninguém de nós vai lhe negar a própria sepultura para sua defunta. Abraão se levantou, fez uma inclinação diante dos proprietários, os filhos de Et, e lhes falou: se estão de acordo que eu enterre minha defunta, ouçam-me. Intercedam por mim junto a Efron, filho de Seor, a fim de que ele me ceda a gruta de Macpela, que pertence a ele, e esta no extremo do seu campo. Que ele a entregue para mim pelo preço que vale, diante de vocês, para que seja minha propriedade sepulcral. Ora, Efron estava sentado entre os filhos de Et. Então Efron, o heteu, respondeu a Abraão, diante dos heteus e dos que assistiam ao conselho: não, meu senhor, ouça-me. Eu lhe dou o campo e também a gruta que está nele. Dou-lhe isso na presença dos filhos do meu povo. Enterre sua defunta. Abraão se inclinou diante dos proprietários e falou a Efron na presença dos proprietários: se você concorda, ouça-me, eu pagarei o preço do campo. Aceite o pagamento e eu enterrarei minha defunta. Efron respondeu a Abraão: meu senhor, ouça-me, o terreno vale 4 quilos de prata. O que significa isso para mim e você? Enterre sua defunta. Abraão concordou com Efron. Passou para Efron o dinheiro de que falara diante dos heteus. 4 quilos de prata em uso no mercado. Então o campo de Efron, que está em Macpela, diante de Mambré, o campo e a gruta que aí existe, e todas as árvores que estão dentro e ao redor do campo, tornaram-se propriedades de Abraão, sendo testemunhas os heteus e os que assistiam ao conselho. Depois Abraão enterrou Sara, sua mulher, na gruta do campo de Macpela, diante de Mambré, hoje Hebron, na terra de Canaã.
Foi assim que o campo e a gruta passaram dos filhos de Et para Abraão como propriedade sepulcral. Então hoje aqui a gente finaliza o capítulo 23 de Gênesis. Gostei bastante aqui de estar lendo um pouquinho mais sobre a história de Abraão, um pouquinho da história de Isaac, e que a gente possa, né, entender a palavra de Deus da forma correta. Por muitas vezes a gente fica com dúvida, eu fico com muita dúvida, às vezes, quando eu leio as passagens de Deus. Então eu sempre peço, né, para que o Espírito Santo esteja conduzindo os meus pensamentos, as minhas ideias, para que eu possa concluir, né, tudo que eu estou lendo aqui, não pelos meus olhos, mas pelos olhos que o Espírito Santo me dá. Então, que a gente possa cada vez mais nos aproximarmos de Cristo. É por isso que eu estou aqui, tá? Esse é o meu principal motivo. É ler a passagem aqui de Deus para que eu possa cada vez mais me encontrar com Ele. Sou muito pecador, eu erro pra caramba. Às vezes eu me pego pensando que nem mereço muito o amor de Deus. Mas Ele me ama tanto, Ele é tão misericordioso comigo, que Ele me deu o acesso a esse livro maravilhoso. Então, o mínimo que eu poderia fazer é me aproximar desse livro para que eu possa conhecer um pouquinho mais sobre as histórias bíblicas, sobre os profetas, sobre os discípulos, apóstolos. E o mínimo que eu posso fazer é me conectar todos os dias, cada dia mais, com essa palavra de Deus. Então esse é o propósito aqui desses vídeos, da gente estar lendo aqui a Bíblia, e que você possa de verdade pegar a sua Bíblia, abrir as páginas, ler com calma, pense, reflita, lê de novo se for necessário, e vamos pedir para que Deus possa nos dar o entendimento correto, para que a gente possa seguir tudo que aqui foi ensinado. Então, que você possa ler a sua Bíblia verdadeiramente, ler de coração aberto, para que a gente possa se conectar com um Deus maravilhoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, os Deus dos apóstolos, os Deus dos pecadores. Então, que a gente possa abrir o nosso coração para que a gente possa se conectar com Deus. Eu poderia muito bem já estar encerrando esse vídeo aqui, mas vamos fazer uma oração do Pai Nosso, pedir para que Deus possa conduzir os nossos passos nessa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor possa guiar os nossos passos e nos dar a sabedoria que vem do alto. Espero você aqui amanhã para que a gente possa dar continuidade, tá bom? Deus abençoe.